Te atualizo ainda sobre as últimas do mercado. Ramon Dias, técnico do Vasco, indicou um meio atacante que atua no futebol argentino. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e preciso demais agradecer pelas audiências tanto nas lives quanto nos vídeos. Vários vídeos ultrapassando 200 mil pessoas assistindo. Queria agradecer demais e pedir para você que ainda não está muito habituado ao canal para apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar todas as notificações. Assim você se junta a quase 1.400.000 pessoas inscritas. Se puder deixar o like também, ajuda demais. Combinado? Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Ramon Dias indicou a contratação de um meio atacante argentino. Trata-se de Kevin Zenon, 22 anos de idade. Esse jogador pertence ao Unión e acaba de ser emprestado ao Atlético Rafaela. Notícia sobre o interesse do Vasco foi divulgada pela TIC Sports, que é uma emissora de TV na Argentina. O problema é que o Vasco vai precisar correr para contratar esse jogador, até porque o Boca Juniors acaba de oficializar uma proposta de 3 milhões de dólares ou 14 milhões e meio de reais. O Unión está batendo na casa de que quer 4 milhões de dólares para fazer o negócio. Atleta que na temporada passada disputou 36 partidas, 3 gols e mais 3 assistências. Vale a lembrança de que o Vasco já contratou João Vitor, 6 milhões de euros do Benfica, Robert Rojas, empréstimo com obrigação de compra, e David, empréstimo com opção de compra. O David, atacante que veio do Internacional, o Rojas, zagueiro e lateral contratado junto ao River Plate. O Vasco fará pré-temporada no Uruguai, em Punta del Este, quando vai tentar avançar por Luciano Rodrigues, que é um centroavante uruguaio que pertence ao Liverpool do Uruguai. Numa dessa pode pintar mais um reforço. Olha, o Pedrosa já foi lá acompanhar, foi em São Januário, Pedrosa? Foi no CT Moacir Barbosa. Foi no CT Moacir Barbosa, a apresentação do Alexandre Matos, concedeu coletiva, falar sobre as movimentações do time, mercado da bola. O Pedrosa estava lá, voltou com tudo. A gente bate um papo aqui, depois a gente acompanha o que disse o Alexandre. Vamos ouvir o Matos e depois o Pedrosa faz um resumo pra gente. Vamos lá. Título, ele vem com um projeto sério, um projeto de médio a longo prazo. Título que vem por acaso, existem aqueles clubes que ganham título e não sabem por que ganhou, porque aconteceu. Você pode ter certeza que a consequência dele é do tamanho da alegria, ou pior que a alegria, aliás, entendeu? Então o Vasco vai conseguir conquistar seus títulos, mas o Vasco vai saber por que vai ganhar seus títulos. E é por isso que a gente fala de médio a longo prazo. Não significa que não podemos ganhar agora o Carioca, não é isso. O planejamento, quando o Vasco entra, o Vasco é para fazer o melhor possível, e o melhor possível é ganhar os jogos, ganhar os torneios, ganhar os campeonatos. Esse é o Vasco. É isso que eu venho dizendo, de aqui dentro nós temos que ter isso, modo mundo e tudo, que esse é o Vasco. Né? Ninguém vai entrar aqui e falar, não, ele não tem condição de ganhar o título. Não. Nós temos condição e nós vamos fazer. Claro que todo mundo quer ganhar sempre, todos os jogos, mas eu acho que é um discurso um pouco para tirar a pressão, né, e frear um pouco a empolgação da torcida e talvez uma futura cobrança. Mas aí com o SAF não tem que ser campeão, cadê o time, a seleção que vai montar? O que você sentiu do clima? É por aí, Pedrosa? O torcedor tem que ter calma ainda, a mudança vai acontecer, mas de forma gradativa. Faz um resumo aí dessa coletiva que você acompanhou. Primeiro, uma menção honrosa ao nosso Roberto Dinamite, que nos deixou há um ano, então um abraço na família dele, o maior de todos da história do Vasco e um cara de um caráter ímpar, o sorriso faz muita falta. Um abraço aí pra todo mundo, que eu sei que o Rodrigo, que é filho dele, já veio até aqui. Nosso camarada, grande Rodrigo. Gente também, então um abraço na família aí. Cara, o Vinic, eu acho que foi uma entrevista de alinhamento de expectativa, mas o ponto é o seguinte, Flávio Vinic. O Vasco, depois que ele virou SAF, é claro que a torcida ainda mais machucada dos últimos 20 anos, ela sempre quer, vamos lá disputar, não sei o quê. Só que o futebol, gente, se você não plantar, você não colhe. Não adianta. Quem acha que o Vasco vai disputar com Palmeiras e Flamengo, e Fluminense, e Atlético Mineiro nessa temporada, tá equivocado. É um alinhamento completamente fora da realidade do que é o Vasco. O Vasco vem de uma Série B, vem de uma Série A capengando para permanecer na Série A, montou uma espinha dorsal no segundo turno do Campeonato Brasileiro e nesse ano, agora, vai ter o maior investimento da sua história. Só que, com a espinha dorsal formada, e aí o torcedor quer o reforço gigante, a estrela, isso não vai acontecer. Mas isso não quer dizer que você não possa formar um time competitivo, Flávio Vinic. Hoje o Vasco tem, para mim, no caso do Alexandre Matos, um dos melhores diretores de futebol do Brasil, é um cara extremamente respeitado no mercado e que passou de forma tranquila para o torcedor o quê?
calma. O projeto é de médio a longo prazo, é cansativo ouvir isso, mas hoje estamos em boas mãos. Hoje ele está mexendo na base de futebol do Vasco da Gama, está trazendo grandes profissionais para trabalhar junto com o Vasco da Gama. E em relação às contratações, não tem certeza de contratação porque nós somos seres humanos. O jogador de futebol é ser humano, não é ciência exata. Você faz tudo numa análise minuciosa para não errar. E muito mais para não errar do que acertar todas. E ele vai errar, ele vai acertar, só que, se você for pegar a carreira do Alexandre Matos, ele é um cara que formou o bicampeão Cruzeiro, o multicampeão Palmeiras, fez a base do Atlético Mineiro, agora fez o Atlético Paranaense, lógico, com a sua ajuda, chegar a uma final de Libertadores. É um cara vencedor na carreira dele. Por onde ele passou. Por onde ele passou. Então ele vai implantar processos dentro do Vasco, ele vai conseguir formular um Vasco vencedor que não é em um ano, nessa temporada de 2024, que você vai apagar 20 anos de fracasso, Flávio Vinick. Nada na vida é assim. E pra mim, ele é esse cara. Ele é um cara que, de fato, vai fazer o Vasco finalmente entrar no século XXI e entender esses processos para aí sim se tornar um time vencedor. E quase junto aí, né, a chegada, a apresentação dele, a notícia da saída do Gabriel Peck e do Orediano também. Sim. Os dois estão saindo. Não, o primeiro, o Gabriel Peck, ele não confirmou. Eu vi que alguns colegas, eles até falaram que ele ia sair, porque ele recebeu uma proposta da MLS, né? Não é certo? Não é certo. Pelo menos nas palavras do Alexandre Matos e até na minha própria apuração. Hoje, o Gabriel Peck deixa essa decisão nas mãos do Vasco, ele entende que é uma boa proposta, ele entende que ele fez uma grande temporada e realmente fez uma grande temporada, só que em nenhum momento ele, eu quero sair, forçou saída, solicitou saída, nada disso. O Gabriel Peck é um cara muito honesto, tem um caráter ímpar também, um cara de família e que gosta muito do Vasco, que ama o Vasco, está muito feliz no Vasco. Entende que recebeu uma boa proposta, mas está nas mãos do clube. E segundo o Alexandre Matos, isso com as aspas dele, ele conta com o Gabriel Peck, só que estão conversando, obviamente, para entender se essa proposta realmente é boa para o clube, é boa para o Peck, é boa para o Vasco. E a questão do Orediano, até uma informação que a gente trouxe junto, eu e o Vene Casagrande, ele não vai viajar para o Uruguai. Ele é um jogador que o Emiliano Dias sentou para conversar com ele, Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, falou que conta com ele, que esperava dar mais oportunidades para ele, só que o próprio Orediano declinou. O Orediano não quer continuar no futebol brasileiro e, obviamente, não quer continuar no Vasco da Gama. Então o Matos não quis confirmar isso na coletiva porque faz parte do jogo, né? Meio vaselina, se ele falar ali, tá decretado. Então, pode tentar mudar a ideia do jogador, mudar a opinião dele. Mas hoje ele não viaja para o Uruguai e a situação é muito difícil de permanência. A informação que a gente tem é que o Vasco vai negociar esse atleta. Inclusive, um problema de adaptação, só complementando essa informação, tem um clube brasileiro que tenta convencê-lo a ficar no futebol brasileiro, que é o Cruzeiro. Perfeito. Os dirigentes do Cruzeiro entram em contato com o jogador a todo momento tentando convencê-lo a ficar no futebol brasileiro. Aí é uma escolha dele. Se ele quiser ficar no futebol brasileiro, tem um Cruzeiro, que pode ser uma boa oportunidade para ele. Mas eu acho que o problema do Orediano é assim, eu não sou amigo pessoal dele, mas acompanhando de perto, ele não se adaptou ao país. Ele não está adaptado. Pelo que eu vejo, ele quer voltar ao país dele, que no caso é a Argentina. Aí tem que ver o que é melhor para ele precisa analisar. Óbvio, ele tem contrato com o Vasco precisa também liberar essa situação. Não é simplesmente assim, você quer voltar? Então volta. Porque toda vez que eu falo isso de jogador brasileiro que vai para a Europa, firma contrato de 5 anos, e dá um ano, não me adaptei, quero voltar. Eu critico, o argentino também, não é justo isso. Ele assinou um contrato longo com o Vasco, ele precisa conversar com o Vasco. O Vasco só libera se for bom pro clube também. E para sair tem que pagar, né, Vene? Porque ele foi o maior ele foi o maior investimento do Vasco em 2023, foram 20 milhões de reais pagos à vista pro Luco Orediano. Então, assim, para ele sair, ele vai ter que arrumar um clube disposto a pagar isso ou fazer um empréstimo com uma obrigação de compra, alguma composição tem que ficar bom pro de Vasco negócio para também. Ficar bom pro Vasco também. Talvez uma moeda de troca por um grande jogador nesse valor. Agora, é sair porque quer sair, não é assim, né? Tem um ponto também que eu estava conversando com o Pedrosa lá no camarim, isso é um erro de avaliação de quem contratou. Perfeito. Analisar perfil do jogador. Porque você tem que analisar para ver se ele se adapta facilmente, se ele pode se adaptar facilmente, qual é o perfil dele, se ele é mais tímido, se ele é mais introvertido. Isso é analisado também pelo departamento que vai contratar. É a análise do jogador. Isso foi um erro da outra gestão também. Pedrosa, atacante David, eu lembro que ele foi revelado no Vitória, passou por Cruzeiro, não vingou, Fortaleza, Inter, São Paulo, mas sempre o pessoal esperando mais dele, né, do que ele entregou. Ele oscilou muito, né? Ele oscilou muito durante a carreira dele. O melhor momento da carreira dele foi jogando no Fortaleza. Foram 2 anos de constância junto com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni levou ele, queria ele, o Rogério Ceni gosta dele. Perfeito, gosta muito dele, tanto que levou pro Cruzeiro e depois levou pro São Paulo.
Por acreditar no potencial desse jogador. Tem 28 anos, rodado, e eu acho que quando você vai avaliar um jogador, até pelo que o Vene falou aqui agora, quando você avalia um jogador, você tem que entender, esse cara vestiu a camisa de um grande clube e ele foi bem? Ele conseguiu desempenhar ou ele sentiu aquilo ali? No caso do David, ele vestiu camisas gigantes, camisas tão pesadas quanto a do Vasco. Então eu sempre avalio isso como positivo. Não é um grande jogador, não é um jogador que vai mudar o patamar do Vasco da Gama, na minha visão é um jogador para compor elenco e pro lugar do Figueiredo, porque o Figueiredo está de saída. Então se você for pensar no movimento de mercado, é um jogador que joga pelas pontas, principalmente pela ponta esquerda, que era a posição do Figueiredo, que teve mais de 500 posições no Vasco, mas eu acho que se você for olhar o movimento de mercado, sai Figueiredo e entra David para compor elenco, é uma contratação honesta. Não me empolga, mas é uma contratação honesta, vendo por esse lado. Será que não pode ser o substituto do Verratti? A gente até falava aqui, precisa de um cara para quando o Verratti não puder jogar, um cara para entrar no lugar dele. Ele joga de lado de campo, é versátil, faz também a função ali de jogar mais centralizado. Pode ser esse cara? Ainda não. Acho que não, Flavinho, porque o perfil do David é jogar mais aberto, pelas pontas. Eu estava conversando com o Pedrosa novamente lá no camarim sobre o David. Eu, particularmente, não gostei dessa contratação. Se a gente for analisar o perfil do jogador, e a verdade é o seguinte, ele fora dos campos, ele sempre preocupou por onde passou. Isso quem diz é quem trabalhou com ele, quem jogou com ele. E, de fato, a melhor passagem dele foi no Fortaleza, quando ele tinha a confiança do Rogério Ceni, que é apaixonado pelo futebol dele. O Rogério Ceni, inclusive, indicou o nome dele para o Flamengo quando estava aqui no Flamengo. E o Flamengo não quis avançar nas tratativas. E também analisando o modelo de operação, porque o Vasco vai ser obrigado a comprar esse jogador se ele jogar pelo menos 60% dos jogos na temporada. Está no contrato. Está no contrato, o que é fácil. E a obrigação de compra é de 2,8 milhões de euros, quase 15 milhões de reais. Eu acho que não vale. Então, analisando todo o cenário dessa contratação, eu particularmente não gostei. Mas se for analisar como o Pedrosa analisou para a vaga do Figueiredo, beleza. Acho que o David pode render mais que o Figueiredo, porque infelizmente o Figueiredo foi mal aproveitado no Vasco. E agora vai vestir a camisa do Curitiba. Mas enfim, é um jogador para compor elenco. Tomara que dê certo com a camisa do Vasco, mas analisando toda a situação, a operação, eu particularmente não gostei muito da contratação. Tem um ponto nessa questão dos 60%, Vene, que, na minha visão, parece fácil atingir 60%, mas não é. Para o cara jogar 60% dos jogos do seu time na temporada, digamos assim, vamos dizer que o Vasco fez 100 jogos, ele tem que jogar 60. O Vasco fez 80 jogos, 60 jogos. No caso da temporada passada, se eu não me engano, o Vasco fez 54 jogos. Ele teria que jogar uma média aí de 30 partidas, mais ou menos aí, para ele poder ser contratado. Sabe quantos jogadores do Vasco jogaram mais de 30 partidas na temporada passada? 7. Todos titulares. E o que isso te faz pensar? É porque ele não deve ser titular, mais difícil ainda. Exatamente. Não, mas quando você entra em campo já conta. Conta, mas o ponto é o seguinte, para ele ser utilizado em 60% dos jogos do Vasco, ele tem que estar bem. Porque ele vai jogar com um treinador que prioriza a meritocracia, que é o Ramon Dias. Então ele só vai jogar 60% dos jogos se ele estiver indo bem. É um bom termômetro, realmente um bom ponto levantado aí pelo Pedrosa. Se o cara jogar 60 é porque tá agradando o Ramon. Porque ele tá agradando. Me corrija se eu estiver errado. No ano passado o Vasco contratou 2 jogadores com essa obrigação. Ivan, goleiro, e o Bambu. Os dois saíram. Os dois saíram, nem atingiram. Não, o Ivan longe disso. Longe disso. E o Bambu ainda foi bastante utilizado pelo Ramon. Né? Foi bastante utilizado. Do Ramon. Foi início e no final também, até chegou a ser utilizado. Só que, obviamente, o Vasco nem tentou ficar com ele porque foi muito mal, né? Então tá aí, né, rapaziada? Mais um vídeo aí do nosso Vascão aí, com as notícias do Vasco da Gama, né? Trazida pelos Nicola, jornalista Nicola, e também aí pelos pessoal do SBT Esporte Rio. Pelo jeito o Gabriel Peck vai deixar o nosso Vascão, né? Tudo indica aí que o jogador está de malas pronta para ir jogar nos Estados Unidos. É uma grande falta, né? Que vai fazer o Gabriel Peck no Vasco, né? Um jogador jovem, promissor, que tinha uma carreira brilhante, né? Ainda para completar no Vasco da Gama, né? Um jogador com boa disposição, corria muito, marcava muito. Nessa temporada aí passada foi excelente aí para ajudar o Vasco a permanecer na Série A, né? O Vasco aí agora acertou a contratação do David. O Vasco aí tá de olho em mais um jogador sul-americano, né? O Vasco que já tá no seu elenco, conta no seu elenco com bastante jogadores sul-americanos,
Isso aí quer dizer que aí alguma rapaziada aí deve estar de saída, né? Talvez aí o Orediano deve estar de saída. O jogador não se sentiu bem aí, não se sentiu adaptado ao Brasil, deve voltar para a Argentina. Também tem o Capasso também, que eu acho que o Vasco deve se desfazer do jogador ou envolver ele em alguma negociação, já que o Vasco está com muito zagueiro, contratou mais 2 zagueiros agora, né? Então o Vasco deve estar aí com a intenção de se desfazer do jogador, e ainda por cima ele é também estrangeiro, né? O Vasco trouxe aí o Robert Rojas, que também é estrangeiro, então o elenco está com muito estrangeiro e só pode jogar 5, né? Pela legislação aí, pela regra, só podem jogar 5. Então o Vasco já ultrapassou a quantidade de estrangeiros no seu time, né? Que podem jogar, e eu acho que isso deve se desfazer de alguns, né? Porque não adianta você ter estrangeiro no time e o jogador sempre tá ficando de fora, né? Não ser escalado ou participar da pré-eleição dos jogos, né? É isso aí, vascaíno. Deixa aí seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Valeu, que isso é muito importante aí pra gente dar seguimento ao nosso trabalho. Valeu!